O agronegócio é um dos principais buracos, um dos principais problemas que a gente enfrenta? Olha, eu acho assim, eu imagino que você tenha 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar. Né? Se isso é verdade, assim, você não pode ser contra o agronegócio. O agronegócio é uma coisa necessária para a tua subsistência, certo? Então, partindo disso, o que eu tenho ouvido muito, né, eu já fiz nós vamos estrear esse documentário dia 31 sobre campo e sustentabilidade, então é a segunda vez que eu entrevisto produtores rurais, pesquisadores, ativistas. Nesse último tem até uma liderança indígena que a gente quis saber como é que eles estão vendo essas questões. O agronegócio, ele nunca se comunicou bem. E ele vem no histórico, no Brasil particularmente, que foram nos anos 70, que era a época do crescimento, vamos dizer, da produção no Brasil, através vamos dizer assim, da expansão para o Mato Grosso, Pantanal, até a Amazônia, na beira da Amazônia, Cerrado. Então, o governo, em geral, naquela época, dos anos 60, 70, estimulava. Então, tem muito gaúcho, o pessoal de Santa Catarina, que tinha lá fazendinha, sítio, falava, olha, se você for lá para o fim de Mato Grosso, tudo que você conseguir abrir é teu. Né? Então, gerou-se uma cultura, novamente, de que você expandir, você abrir áreas e tal, é bom. E naquela época era bom, porque eram áreas inóspitas e ainda com muita biodiversidade, enfim, vamos dizer assim. O problema é que, como tudo na vida, você tem que ir se adaptando aos novos tempos. Então, assim, aquilo que serviu nos anos 70 já não está servindo mais dessa maneira. Você tem que mudar o olhar. Então, hoje, por exemplo, monocultura. Tem uma fala no nosso documentário que uma pessoa do The Nature Conservancy, né, que é uma ONG de preservação, ela fala assim, quando você fala em monocultura na Amazônia, por exemplo, ela usa bem essa expressão, fala, alguma coisa vai ter que sair da frente. E essa coisa é a floresta. Né? Então você fala, mas precisa plantar. E aí tem um outro cara que diz o seguinte, a Amazônia é um lugar de tecnologia científica com raízes, microbiologia, tem uma série de coisas lá a serem estudadas, desenvolvidas, plantas medicinais, que poderiam ser assim, uma fonte de riqueza absurda na Amazônia. E essa pessoa vira e fala assim, sabe quantas patentes de fármacos amazônicos nós temos? Nenhuma. Então você fala assim, você está preocupado em ter que abrir área para plantar soja na Amazônia, quando você podia estar dizendo assim, olha, a gente descobriu a cura do câncer, a gente descobriu a cura da Covid, tudo isso através de plantas medicinais, de pesquisas científicas com microbiologia. Então é olhar para aquilo e dizer assim, qual é o potencial dessa área? E não, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer aqui também. Né? Entendi. Então o ponto é que essas áreas que serão usadas para o agronegócio poderiam ser usadas para outras coisas. É uma discussão complexa, né? Mas assim, uma das coisas que foi muito dita também é que assim, o grande agronegócio, que é muito bom para a balança comercial brasileira, ele não é necessariamente responsável pela alimentação. Tanto que a gente está explodindo na balança comercial internacional e tem 33 milhões de pessoas passando fome. Então você já vê que tem um erro aí de simetria de objetivos, né? E aí você vai ver que boa parte disso é para fazer ração de porco, ração de vaca, para fazer uma série de coisas que não são alimentos, mas que vão servir para gerar alimento através de uma terceirização, vamos dizer assim. Então, quando você junta todo esse raciocínio, você fala, o que eu acho que está precisando é um novo pensamento para o Brasil. Não é que o agronegócio é bom ou é ruim. Agora, sem dúvida, você invadir uma terra que não é sua, botar lá uma dúzia de cabeça de gado e dali a um tempo vender aquela terra que foi aberta, porque isso é uma coisa que acontece muito. As pessoas falam, mas é importante, tem que criar gado, não sei o quê. Aí você vai ver, não existe uma visão técnica de criação de gado, porque o que está se querendo é só abrir uma área, tomar posse daquela área, receber um papel para aquela área e vender aquela área. Então é uma especulação imobiliária, não tem nada a ver com o agronegócio. E isso tudo cai na conta do agronegócio.
E isso é uma coisa que foi bem colocada muitas vezes, de que existem dois agronegócios no Brasil. Um agronegócio pujante, eficiente, capaz, e um agronegócio de grileiro, de bandido, de ladrão de terra, de gado, enfim, isso existe, né? E tudo vai para conta do agronegócio. Né? O que é que eles fazem? Eles entram numa área, desmatam, preparam para o agronegócio e vendem, é isso? Eles desmatam com o discurso de que, olha, eu preciso porque eu quero criar gado, porque eu vou gerar alimento, porque eu vou e vai, desmata, faz, não sei o que e tal. A hora que aquela área está, entre aspas, consolidada, ele vende aquela terra. Está pronto. Ele não cria o gado, ele vende. Ele vai ganhar dinheiro vendendo terra, não é vendendo gado, nem é vendendo alimento. Entendi. E isso serve a interesses de terceiros, grandes empresas, que não querem ter o trabalho de invadir, de desmatar, porque isso pode manchar a reputação. Então existe um trabalho de formiguinha que vai lá, faz o serviço sujo, e depois, essa terra que agora já é fazenda, então uma grande indústria pode comprar e tal, legalizar aquilo, porque está tudo certo. Então são caminhos estranhos, né, que a gente vai e que a gente não tem essa visão no dia a dia, mas o legal do documentário é isso, a gente falou com gente que está lá. A gente entrevistou o Arlindo Baré, que é uma liderança de um povo indígena, povo Baré, né, que fica em São Gabriel da Cachoeira, que é lá na fronteira com a Venezuela. E o cara está estudando na Unicamp aqui. E eu falei, cara, o que você está fazendo aqui? Ele falou, estou aprendendo técnicas de energia limpa para levar para a minha aldeia, para que a gente possa produzir mais sem perder as características que a gente tem, que é produzir sem contaminar, sem estragar a terra, enfim, todo esse olhar. Então, essa é uma mudança também que vai ter quando a gente fala, porque os índios lá, o cara não faz nada lá com aquela terra, né? Porque a gente tem um olhar utilitário da terra, né? A gente fala assim, bom, esse monte de árvore aqui, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Não deveria, né? Porque aí tem a história dos rios voadores, tem toda uma história da importância da Amazônia como pulmão do planeta. Né? E a produção de carne, ela é um problema que entra nessas questões de sustentabilidade, desperdício? Ela polui? Qual que é da produção de carne? Como é que tu enxerga isso? Sim, ela polui, ela custa caro, né? Assim, o custo da produção de carne é alto. E volta também para a questão da cultura. Não é, né, do ponto de vista o pessoal tem a história da segunda-feira sem carne, ou seja vegano e tal. Eu acho que isso tudo são nuances que você pode fazer pensando na questão da sustentabilidade. Você, de repente, fala assim, ficou na moda, né, de uns anos para cá, o tal do sushi. E de repente começou a se comer salmão no mundo inteiro, né? Foi uma febre esse assunto e tal. E aí deu um desequilíbrio na produção de salmão. Então você tem fazenda de salmão, você tem salmão que é tingido artificialmente para ficar na cor bonita. Quer dizer, tudo o ser humano vai deturpando com o objetivo de gerar o lucro. Uma das coisas que eu vi lá na Expo Milão a respeito do slow food e tal, era justamente isso. Você quer ser sustentável. Você gosta de morango? Então entenda que morango você come 2 meses por ano, que é a época da produção do morango. Se você quiser morango o ano inteiro, você vai ter que botar agrotóxico, você vai ter que esgotar a terra, você vai ter que trazer morango não sei da onde, de avião ou de navio, poluindo. Então, se você tiver consciência de que morango é muito bom e que você come em determinada época do ano, e que outra época você come pera, e que outra época você come abacaxi, você vai ter fruta na tua vida o ano inteiro e não vai estar contribuindo com a degradação do planeta, vamos dizer assim. Então, eu acho que assim, esse é um exemplo simples de como você pode ser um ativista no teu dia a dia. Você fala assim, tô com vontade de comer morango. É época de morango? Não. Então não come morango. Escolhe outra fruta. Mas e a carne? A gente tem como conviver com a produção de carne de boa? Comer carne, mas ser controlado? Tem como Eu conversar? sou carnívoro. Eu como carne, eu gosto de carne. Meu filho já teve hamburgueria. Então, assim, o que eu acho que tem que ter, como tudo, né, moderação, né? Você querer comer carne todo dia, você fazer churrasco todo dia, e isso também você vê.
essa onda do churrasco, né, que a gente tem de uns anos para cá, virou uma coisa, né? Barbecue, BBQ. Você compra um apartamento que ele tem a varanda 3 metros quadrados, mas tem varanda gourmet com churrasqueira. Né? Por quê? Porque ninguém abre mão de comer churrasco. Então, assim, tudo isso é cultura, é a forma como você vai encarando e vendo. Então, provoca-se uma demanda. Se você dá força para essa demanda, a produção vai continuar aumentando, né? Aí daqui a pouco alguém inventa que carne faz mal para sei lá o quê, né? Tinha essa história, né? Muito antigamente, do tal do Cooper, né? Inventou o método Cooper, que você corria e tal, não sei o quê. Aí de repente, não, correr faz mal, você tem que andar. Aí daqui a pouco, não, andar dá problema no ciático e tal. Você tem ovo você tem que trotar. Então, ovo também, né? Agora tem que comer muito ovo, agora tem que comer pouco ovo. Então, tudo isso, você olha que tem um dedinho lá do estímulo ao consumo, né? Então, acho que a moderação faz bem em qualquer assunto.